Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Já se cadastrou no cliente Master Mais Vantagens? Ainda não? O que está esperando? Acesse a Apple Store ou Play Store do seu smartphone, digite Master Supermercados, faça o download do app e inicie o cadastro. Escolha entre SMS ou e-mail para ativar. Digite o CPF e a senha para fazer o login. Escolha a loja de sua preferência e confira as super ofertas do app que preparamos para você. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. E o nosso programa tem o oferecimento da Unimed Erechim. Na hora de pensar na sua saúde, pense Unimed Erechim. Tem todos os planos de saúde que cabem direitinho no seu bolso. Então, entre em contato pelo telefone 3520-6100 e converse com as nossas atendentes. Hoje nós vamos conversar com a médica cooperada da Unimed, a doutora Paula Jaskuski, que começa a fazer os seus atendimentos aqui na cidade de Erechim. Doutora, bem-vinda novamente a Erechim, depois de uma temporada praticamente fora, né? Retornando à cidade natal, fazendo os atendimentos aqui e também participando da nossa Unimed. Bem-vinda. Sim, muito obrigada. Obrigada pelo convite também. Estou super feliz em estar voltando para Erechim, estar mais próxima da minha família e dessa cidade também que eu gosto tanto. É verdade, Erechim é uma cidade muito tranquila para se viver, sim, né? E a gente pode dizer que em Erechim nós temos a saúde muito bem estruturada, nós possuímos hospitais muito bem equipados, possuímos laboratórios com tecnologia de ponta, equipamentos para solução de casos também de última geração, equipamentos que você encontra no Moinhos de Vento, encontra no Encore, enfim, em várias casas de saúde, Erechim também possui. Sim, com certeza, e cada vez está se desenvolvendo mais, né? É verdade. A gente vai conversar com a doutora Paula hoje um pouco sobre a área dela, que é endocrinologia. Chega um momento da vida que todos nós vamos precisar fazer uma consulta com algum endócrino para entender melhor como funcionam algumas partes do nosso corpo. E a doutora vai nos explicar quais são as áreas que a endocrinologia abrange. Bom, então a área da endocrinologia ela é bastante ampla, né? Porque a gente avalia e trata as disfunções das glândulas endócrinas. Então, essas glândulas, elas produzem os hormônios que vão agir em várias funções do nosso organismo. Então, alguns exemplos, né, os hormônios têm várias ações, então eles vão interferir no ciclo menstrual, então muitas vezes alterações do ciclo menstrual a gente vai avaliar. A parte de reprodução também, em crianças, adolescentes, o crescimento, puberdade, sintomas de menopausa nas mulheres, né, um pouco mais, uma idade mais avançada. Andropausa também nos homens a gente também avalia, né, que eles também têm uma redução muitas vezes dos hormônios nessa faixa etária. A parte de diabetes, de distúrbios da tireoide e também a parte aí mais da metabologia, né, que seria então a parte de emagrecimento, obesidade, sobrepeso principalmente, né, dos transtornos alimentares, bulimia, anorexia, então são realmente... É bem abrangente. São várias áreas. Né? Para a gente começar o nosso bate-papo, a gente vai falar um pouquinho sobre a obesidade.
A gente está vivendo uma pandemia e não tem como a gente não tocar nesse assunto nesse momento. E não tem como não falar que a saúde ela precisa estar em dia para que a gente, se pegar a Covid, tenha menos sintomas menos agressivos, que machuquem muito o nosso corpo. A obesidade muitas vezes é um fator de risco para que nos leve a uma UTI? Sim, a gente viu agora, né, com a pandemia da Covid-19, ficou mais claro o quanto a gente tem que prestar mais atenção para essa comorbidade e entender que a obesidade, na verdade, ela é uma doença crônica, né? Sim. E ficou mais claro agora, acho que para a população geral isso, né? A gente precisa tratar, avaliar e acompanhar durante toda a vida do indivíduo, né? Só para a gente ter uma ideia, 1/4 da população brasileira se classifica em obesidade, né? E mais da metade da população, mais ou menos 60%, está com sobrepeso. Inclusive, né? Crianças, né? Inclusive crianças também, né? A gente está aí agora foi a obesidade infantil, né? Foi o tema aí dessa semana. Então, assim, é uma comorbidade que a gente realmente tem que tratar com carinho e muitas vezes ela é estigmatizada pelas pessoas, né? Os próprios pacientes às vezes têm receio de procurar um médico. É verdade. Né? E hoje a gente tem tratamentos muito mais avançados e seguros para esses pacientes, né? E eu sempre explico também que, na verdade, o que acontece quando o paciente começa a perder peso é que o corpo ele tenta se defender. Então, a cada quilo que eles perdem, a nossa fome vai aumentar aí em torno de 100 calorias, né? E o metabolismo reduz também em torno de 30 calorias, porque é um mecanismo de defesa. Então, a gente precisa achar estratégias para que isso, né, seja assim, a gente consiga compensar esses mecanismos e o paciente consiga ter um sucesso terapêutico. Então, muitas vezes a gente associa medicações, né, faz uma dieta bem feita, a prescrição da atividade física também, e até alguns casos com, né, uma obesidade mais avançada, tem indicação de cirurgia bariátrica, que também é um tratamento aí que hoje em dia a gente considera muito seguro, quando bem indicado. Doutora, quando a gente fala no caso aí de obesidade, que muitas vezes ela já vem lá da infância, a gente já vem com hábitos totalmente errados lá na infância. E nós, com essa nossa vida mais mecanizada, por se falar assim, a gente optou por comprar muito produto já embalado. Sim. E deixou de descascar muito produto. Com isso veio o aumento dos triglicerídeos, do colesterol, que também causam uma sobrecarga no organismo. Sim, E também são aí comorbidades, né, a parte da dislipidemia que a gente acompanha e precisa tratar. Sim. Então eu sempre converso muito com os pacientes sobre isso, sobre a mudança de hábitos, né? E lembrando que a gente não atua sozinho, a gente sempre conta com profissionais aí da nutrição, que também nos auxiliam a fazer uma reeducação alimentar. Então, muitas vezes, assim, eu converso com os pacientes que a reeducação tem que ser na família, né? Então, os pais vão ser o exemplo da criança, né? E para a gente conseguir mudar os hábitos de uma forma, né, mais concreta, a gente precisa que todo mundo mude os seus hábitos, né? Porque senão se torna muito difícil de criar isso na rotina. É verdade. Às vezes, juntamente com a obesidade, desencadeia esses problemas e outros como a tireoide, que também é um problema assim que incomoda, desregula todo o corpo, acaba causando outros transtornos e que às vezes as pessoas não entendem o porquê que elas estão com esse, um hormônio, né? Uma glândula. Uma glândula totalmente desregulada e não conseguem mais entrar no foco. Por que a tireoide ataca ou ela desenvolve em algumas pessoas? Tá. Então, assim, isso é uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Então, a tireoide, ela é uma glândula que fica na região anterior do nosso pescoço. Sim. E ela é responsável por atuar no metabolismo do nosso corpo. Ela vai produzir os hormônios tiroidianos, que é o T3 e o T4, e eles vão fazer uma regulação aí do nosso organismo para que ele fique em harmonia. Certo. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma insuficiência dessa produção hormonal, ocorre o hipotireoidismo, né? Que é uma doença aí que muita gente conhece, né? Sim. E a maior causa do hipotireoidismo é uma doença autoimune, que é chamada de tireoidite de Hashimoto. Então, o corpo, ele vê as células da tireoide como um corpo estranho, e aí ataca essas células e elas não conseguem mais fazer a produção hormonal de uma forma eficiente. Certo. Então, o que a gente tem que fazer é repor esses hormônios.
Porque quando o paciente está com hipotireoidismo descompensado, o nosso corpo vai entender que está com menos combustível para agir. Então, tudo vai ficar um pouco mais lentificado, né? O paciente fica com mais sonolência, fica mais constipado, muitas vezes dá uma retenção hídrica, então dá uma presença de edema, que a gente chama, que é um inchaço. Aí pode ter um ganho aí em torno de 3 quilos. Então, tudo isso pode acontecer e vai atrapalhar bastante na qualidade de vida, né? Inclusive, aí os batimentos podem ficar mais lentos, né? Sim. Pode influenciar também no colesterol. Então, a gente tem que ajustar isso, né? E com medicação é super possível de ter um bom controle. Fazendo o acompanhamento, o paciente retorna aí ao seu estado normal, né? E consegue ter a sua qualidade de vida de volta. Hipotireoidismo, tem uma delas que engorda e tem outra que emagrece. Por que que engorda e por que que emagrece? Então, no caso do hipertireoidismo, acontece o oposto do que eu falei do hipo, né? Sim. O corpo, na verdade, a tireoide vai produzir mais hormônios. Também é um mecanismo autoimune, né? Que vai aumentar a produção hormonal, nesse caso, diferente do hipo, porque o anticorpo do hipertireoidismo, ele vai fazer acelerar aí a produção dos hormônios na tireoide. E aí o paciente vai ter um gasto metabólico maior, né? E aí ele pode ter perda de peso. Então, aí varia um pouquinho, né, quanto de peso ele vai perder, mas é porque todo o nosso metabolismo vai ficar mais acelerado. Então, além disso, vai ter insônia, vai ter coração batendo mais rápido, então aquela sensação de palpitação, e também pode ter perda de peso. E no hipo é o contrário, né? O metabolismo fica um pouquinho mais lento, dá essa retenção hídrica, e aí pode acontecer esse ganho em torno de 3 quilos, mais ou menos. De que forma se trata uma e outra? São formas diferentes de tratamento, né? O hipotireoidismo é um pouco mais simples, porque a gente vai repor o hormônio, vai controlar com os exames, né? E conforme os sintomas. E aí, depois, geralmente, a gente consegue estabilizar uma dose. E o paciente tem que usar, às vezes, ao longo da vida. Às vezes, a gente consegue tirar. Isso varia um pouquinho, dependendo do caso. No hiper, varia um pouco mais, porque existem várias causas de hipertireoidismo. Eu acabei falando um pouquinho mais da autoimune, né? Mas existem outras. Às vezes, a gente tem um nódulo que começa a produzir muito hormônio, né? Um nódulo específico. E tem pessoas que dizem que cresce um nódulo também. Isso, pode ter também o bócio, né? Que é um crescimento, assim, de toda a nossa tireoide. E ela também pode, consequentemente, acabar aumentando a produção de hormônio. E aí, nesses casos de nódulo, de bócio, que a gente fala que começa a produzir hormônio demais, né? Por exemplo, a gente chama, no caso, se é um nódulo, é um adenoma tóxico, por exemplo. Então, ele sozinho produz muito hormônio. Muitas vezes, nesses casos, a gente tem que optar por cirurgia, pela remoção da tireoide, ou por radioiodoterapia, que o paciente toma um comprimido e vê se controla a tireoide. E alguns outros, quando é um hipertireoidismo principalmente autoimune, a gente consegue com medicação. Mas aí o nome dessa medicação é o Tapazol, né, que é o mais conhecido. Existe também o Propiltiracil, mas hoje a gente usa mais o Tapazol. Então existem várias aí opções, dependendo do caso, né? Tu falaste que a tireoide é uma glândula e algumas pessoas precisam passar por esse processo cirúrgico. Qual a importância das glândulas realmente no nosso corpo? Elas fazem diferença no nosso bem-estar? Sim, com certeza, sim, né? A gente precisa estar com as glândulas funcionando normalmente para a nossa qualidade de vida estar bem, certo, né? Mas hoje as pessoas até confundem muito a reposição hormonal com a modulação hormonal, com repor hormônio quando não é necessário. Então, assim, uma glândula que não está funcionando adequadamente, ela vai ter uma produção insuficiente de hormônio, como é, por exemplo, a tireoide, como eu falei, né? Ou no caso das mulheres na menopausa, tem mulheres que têm indicação de reposição hormonal. Sim. Alguns homens que têm alguns outros transtornos aí de produção insuficiente de testosterona. Então, esses pacientes têm indicação de reposição e é super seguro e indicado, né? A gente acompanha isso, a gente faz a nossa especialização nisso e aí acompanhando a gente consegue repor de uma forma super segura. Porém, hoje existe muito essa questão de modulação hormonal, de uso de anabolizantes, outras coisas, né? E aí, nesses casos, os danos, eles acabam sendo maiores que os benefícios, né?
porque aí a gente vai estar dando um excesso de hormônio para os pacientes, o que também não é bom, né? A gente precisa um equilíbrio, nem o insuficiente, nem o excesso. É verdade. Muito bem, a gente está apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai fazer um breve intervalo comercial e a gente já retorna. Ressonância Magnética Santa Mônica Imagem. Bem-vindo ao futuro. Disponibilizamos a mais moderna técnica de tractografia craniana e ressonância cardíaca. Faça seus exames conosco. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. E o nosso programa tem o oferecimento da Santa Mônica Imagem. Na hora de fazer os seus exames de imagem, a Santa Mônica possui os equipamentos mais modernos do mundo aqui na cidade de Erechim. Então, entre em contato pelo 2107-0500 e agende os seus exames com a Santa Mônica Imagem. E também do Master Supermercados, que cuida da sua alimentação. E como a gente está falando um pouquinho sobre saúde, sobre qualidade de vida e bem-estar, nada melhor do que pensar em uma alimentação equilibrada, com produtos de qualidade, produtos fresquinhos, produtos tirados da hortas e enviados diretamente para sua casa. O Master tem essa opção. Nós estamos conversando com a doutora Paula Jaskuski, que ela é endocrinologista, e a gente está falando um pouquinho sobre esse setor da medicina que é muito importante para o nosso bem-estar. Doutora, tu falaste um pouquinho sobre a questão de reposição hormonal em mulheres. Como é que a mulher sabe que é o momento dela fazer e de que forma é analisado cada caso? Sim. Então, a gente sempre tem que ver se a mulher não tem alguma contraindicação, né? Então, só para citar algumas, assim, uma história de câncer de mama pessoal é uma contraindicação absoluta, né? Então, nesses casos, a gente não pode repor hormônio. E também paciente que já teve alguma doença cardiovascular ou tem um risco muito elevado, também são contraindicações, né? Certo. Então, essas questões, assim, a gente sempre leva em consideração e não pode repor, né? Existem algumas outras aí também que a gente sempre tem que avaliar. E basicamente, né, a gente vai estar apto a tratar aquelas mulheres que têm muito, a gente chama, o nome técnico é fogachos, né, mas são os calorões. E sofrem. E sofrem bastante. Então aí tá uma indicação bem importante, né? Existem algumas outras também, como a questão de incontinência urinária, infecção urinária de repetição. Em alguns casos a gente acaba até repondo, né? Mas a principal indicação hoje realmente é a questão dos calorões, né? E as mulheres têm um benefício muito importante, assim. Muitas ainda têm muito receio, por isso que é importante passar no endocrinologista, no seu ginecologista, fazer uma revisão se não tem nenhum fator de risco que contraindique, né? E a gente avalia isso sempre com muita cautela. E pesa o risco-benefício, né? Se realmente ela tiver um benefício potencial, a gente prescreve. Existem outros benefícios, mas muitas vezes a gente não vai prescrever só por aquilo, né? A gente tem que ver uma indicação realmente que é validada, né? Então, assim,
Outra indicação seria a terapia de reposição local, né? Certo. Então, em alguns casos, a gente não vai fazer a via oral, mas só a reposição local. E aí isso tem que ser conversado e avaliado com o seu médico, né? Cada caso é um caso. Isso aí. A gente vai entrar num assunto que às vezes gera um pouco de polêmica, a própria palavra, anabolizante. Quando se inicia e quais são os critérios para quem utiliza esse tipo de produto? Bom, esse tema é bem polêmico. Né? Visto que hoje se compra muito no mercado negro esses produtos, né? Sim, sim. E assim, eu acho super importante conversar sobre isso, né? A gente precisa trazer esse assunto, porque a população precisa também ser informada dos danos dessas medicações, né? Como eu falei antes, existem indicações de reposição, né, que são seguras, né, naqueles pacientes que têm insuficiência. Porém, nos pacientes com produção normal, se a gente repõe o excesso, a gente só vai acarretar danos, né, e os benefícios não são suplementados, assim, por esses danos. Então, por exemplo, assim, só para a gente ter uma noção, um exemplo, um homem que tem uma produção normal de testosterona, quando a gente dá a testosterona exógena, ele vai acabar bloqueando a produção dele, né, a produção endógena, e isso pode acarretar, inclusive, em problemas de produção no espermatozoide. Então, ele pode ficar com infertilidade, né? Alguns até vão recuperar depois, mas é sempre um risco que se corre. Isso pode acontecer em mulheres também, que vai ocorrer um bloqueio da ovulação. E, além disso, tem aí grandes fatores de risco para piorar a parte cardiovascular. Então, vai piorar o colesterol, vai aumentar a pressão, podem dar até alterações estruturais no coração e aumentar o risco, inclusive, de óbito, dependendo aí da dose que a gente vê que as pessoas utilizam. Então, assim, essa parte de modulação hormonal, de anabolizantes, a gente sabe que é um risco que não compensa, né? Não vale a pena passar por isso, porque você coloca a sua saúde, né, em risco. Ele é um produto muito comprado em lojas de suplemento, enfim, diversos lugares vendem o anabolizante, mas muitas vezes a pessoa que procura são pessoas muito jovens, que ainda não entendem esta relação. Como tu já falaste, ele pode ocasionar vários problemas de saúde, mas quando o paciente ele tem um histórico saudável, mas mesmo assim ele quer aumentar a sua musculatura e solicita para o médico um anabolizante. É estudado um anabolizante com menos efeitos colaterais? Na verdade, assim, anabolizantes no geral, né, o Conselho de Medicina realmente contraindica. Todos? Né? Sim, anabolizantes, né? Porque além de tudo que eu falei, outra coisa até que eu não citei ainda, mas aumenta a agressividade, impulsividade. Tem estudos, inclusive, que mostram que a criminalidade nessa população aumenta cerca de 9 vezes. Nossa! Então, assim, são dados realmente bem importantes, que muita gente não conhece, né? E a gente tem, inclusive, em São Paulo, lá na Unifesp, eles têm um ambulatório só para os pacientes que usaram anabolizantes e para aí controlar os danos, né, que eles sofrem depois do uso. E tem vários grupos que, inclusive, tem um slogan deles que é bomba, tô fora, né, que eles estudam muito isso, só trabalham com isso, para realmente mostrar para a população o quanto isso é perigoso, né, diferente de suplementos alimentares e, enfim, para aumento de massa magra, que hoje em dia a gente tem algumas opções. Mas anabolizantes realmente a gente não indica. Quando esse pessoal procura o endocrinologista pensando nesse aumento, é indicado então outro produto que seja adequado para o seu organismo? Sim, assim, né? Eu sempre falo com os pacientes que primeiro precisa ter uma dieta bem feita e um treino bem feito. Então a gente precisa se aliar aí a bons nutricionistas e educadores físicos, né, para ter um resultado interessante. Então, assim, a dieta tem que ter um mínimo de proteína, né? Porque sem proteína a gente não vai conseguir também aumentar a massa magra. E aí, isso varia um pouquinho, mas em torno de 1,8 grama por quilo, às vezes um pouquinho mais, em torno de 2, varia, né, de cada pessoa. Então, a gente tem que garantir esse aporte proteico e a dieta bem equilibrada, para ter esse ganho de músculo, né?
Feito isso também, paralelo, né, a gente tem que ter um treino bem feito. Então, um bom educador físico que auxilie em treinos, principalmente os de resistência, que usam força, né, então musculação é muito bem-vinda aí. E aí o paciente, depois disso, pode usar, assim, alguns suplementos para intensificar esse ganho de músculo. O que tem mais estudos, que a gente consegue realmente garantir a segurança e eficácia, são principalmente 2, né? Que é o Whey Protein, que também acho que bastante gente usa e conhece, que ele vai garantir um aporte de proteína também adequado. Então, ele vai substituir refeições, ele é muito prático, né? Porque você mistura na água, né? Ou no leite, algumas pessoas. E isso te garante um aporte de proteína interessante. Não é obrigatório usar, pode ser substituído por algumas refeições, mas é um suplemento interessante e bem seguro. E o outro é a creatina, né, que ela ajuda também aí a recuperação muscular, né, então o paciente consegue melhorar a performance dele no treino e acabar ganhando também um pouco mais de massa magra, porque ele vai conseguir fazer o exercício de uma forma mais eficiente, né. Mas tudo isso sempre tem que ser acompanhado por bons profissionais, né? Porque sozinho a gente sabe que os resultados não são tão bons, né? É verdade. Tu falaste também que a área da endocrinologia trata a menopausa dos homens, falando assim para que fique bem entendido. Sim. Quais são os sintomas e qual é o período que os homens passam por essa transição? Sim. Isso varia muito, né? Nos homens até muito mais do que as mulheres, porque as mulheres é muito mais claro essa transição, porque Sim. a gente tem a questão da menstruação, né? Que é bem estabelecido, assim, né? Tem homens que não vão passar por isso, assim, que eles ficam super bem e não tem essas alterações tão importantes. Mas muitos, assim, depois dos 50, 60 anos, começam a notar a redução de libido, né? A questão da disfunção erétil, e mais fadiga, mais cansaço. Certo. E aí vale a pena a gente investigar, né? Muitas vezes a gente acha, né? A gente procura e acha uma causa para isso e a gente trata essa causa. Então é importante, em qualquer um desses sintomas, consultar o seu urologista, seu endocrinologista, conversar com eles e investigar, né? Porque aí às vezes a gente tem sim que fazer reposição hormonal também, né? Mas vai variar muito individualmente. A gente percebe que todas as áreas elas têm uma ligação entre si e muitas vezes precisa desse multi-atendimento de diversos profissionais para se chegar num consenso do que é o problema do paciente. Hoje, com a chegada da telemedicina e com inúmeros recursos que a medicina nos propõe, é mais fácil chegar a um diagnóstico e a um tratamento e a esse atendimento multidisciplinar? Sim, com certeza, sim. A gente hoje tem exames muito melhores do que antigamente, né? Tecnologias melhores. A gente tem acesso a profissionais do Brasil inteiro, do mundo até, se a gente quiser, né? É verdade. E a gente consegue discutir, às vezes, casos muito difíceis através da telemedicina com outros profissionais, pedir segundas opiniões, né? E isso na minha opinião, só vai acrescentar, né, pra gente. Eu uso muito telemedicina, tenho uma boa experiência, acho que a gente resolve muitos casos, né, através da telemedicina e com a pandemia, isso facilitou muito para os pacientes, diminuiu a exposição, né, muita gente ainda fica só em casa e tem muito receio de ir até o hospital, né, onde ficam muitos consultórios, então só trouxe realmente coisas para nos acrescentar e ajudar ainda mais a gente a fechar diagnósticos e ter essa interação com vários profissionais também, né? Quando é o momento ideal que a gente deve procurar um endocrinologista? É só quando a gente começa a perceber que engordou além do ponto? Não, na verdade, assim, são várias as situações, né? Sim. Por exemplo, nas crianças tem a questão da obesidade. A obesidade infantil. Mas, assim, também o crescimento, né? Existem aí várias causas para diminuição do crescimento, né, da velocidade de crescimento dessas crianças, e a gente é treinado para investigar isso, né, a parte da puberdade também, muitas vezes tem puberdade precoce, né, nas meninas a gente considera, só para uma informação geral, menos de 8 anos e nos meninos menos de 9, então isso seria puberdade precoce, né, então esses casos a gente também investiga, parte de osteoporose, da parte do cálcio,
os distúrbios da tireoide no geral, né? Aqueles sintomas que eu falei anteriormente. A parte de diabetes, né? Que o diabetes eu também sempre falo que muitas vezes é uma doença silenciosa, que não dá tantos sintomas e a gente só vai pegar no exame mesmo. Mas casos mais avançados ou de diabetes tipo 1, né? Que diabetes tipo 1 é a falta total da insulina, geralmente, né? A gente consegue, por alguns sintomas, notar que o paciente pode estar desenvolvendo diabetes. Certo. Como, por exemplo, o excesso de urina, né, do xixi, o paciente começa a perder peso, né, ele fica mais cansado, ele também pode aumentar um pouco a fome, né, e a sede. Então, esses sintomas também são indicações de, pelo menos, ter uma avaliação, né? Sim. Enfim, são várias situações, a parte de colesterol, quem tem história familiar, também é importante a gente ficar de olho para ver se não vai desenvolver também, né? É verdade. Então, o importante é procurar, de repente, em qualquer sensação que você sentir que o corpo não está respondendo ao que respondia antes. E também a gente cuidar muito da alimentação, porque pelo que eu percebo, a alimentação é fator primordial para a gente ter uma saúde bem equilibrada. Com certeza. Eu também sempre falo, às vezes as pessoas querem usar várias vitaminas, né? Certo. Mas se a gente tem uma alimentação saudável, aquilo já supre a gente com todas as vitaminas e nutrientes que a gente precisa. Então, é legal ter uma nutrição bem variada, né? Com o menos de ultraprocessados possíveis, porque a gente sabe hoje que esses ultraprocessados, eles não são saudáveis. Então, é procurar realmente cozinhar mais em casa, né? Eu sei que na rotina de muita gente isso não é fácil, é verdade. Né? Mas a gente tem que tentar se organizar, às vezes no final de semana, já programar a semana. Deixar meio pronto, né? Para conseguir aí não consumir tanto desses ultraprocessados, né? Correto. Doutora, obrigada por ter vindo até a TV Erechim para a gente conversar um pouquinho. Eu sei que teria muito mais assunto, a gente poderia aprofundar muito mais esses temas que a gente tocou no assunto, mas fica aí uma oportunidade futura para a gente voltar a falar de um tema da endocrinologia, de repente somente daquele bem detalhado e com perguntas das pessoas que possam nos enviar com as suas dúvidas, porque dúvida a gente sempre tem e sempre vai ter. E graças a Deus, eu sempre falo que Erechim é um celeiro de bons profissionais. E parabéns por ter se somado a esse grupo tão importante que são os médicos aqui de Erechim. Sim, muito obrigada pela oportunidade de novo. Né? Para mim foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Que bom. E podem contar comigo sempre, estou sempre à disposição. Obrigada. E a todos vocês, uma boa noite. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem.
A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa.